Pega essa ideia aqui, porque é muito importante, palestrante. Existe uma diferença muito grande entre quanto vale a sua palestra e quanto eu acho, como contratante. Imagina que eu sou um gerente de RH, uma empresa privada, quanto eu acho que vale a sua palestra. Porque o quanto eu acho que vale a sua palestra, ele é criado a partir da primeira impressão que eu tenho sobre você como palestrante. E quanto vale a sua palestra, eu só vou saber quando eu assistir a sua palestra. Só que num processo de contratação de um palestrante, num processo de prospecção que o palestrante faz com as empresas, ele está jogando um jogo do quanto eu acho que vale como contratante a sua palestra e não do quanto vale a sua palestra. A mágica é que esse quanto eu acho que vale a sua palestra, você pode construir. Vamos lá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao podcast Mercado de Palestras. Aqui eu compartilho as estratégias necessárias para que você faça parte do grupo de palestrantes mais bem-sucedidos do mercado de palestras, os palestrantes corporativos. O meu nome é Lucas Lopes, eu sou cofundador da Motive e Ação Palestras, uma das maiores agências de palestras do Brasil. E o tema dessa aula que eu trouxe aqui hoje para vocês é como fechar minha primeira palestra online. Ou talvez você já fechou alguma palestra online, para você vai aplicar da seguinte forma, como fechar mais palestras online, entendeu? Então, se você nunca fechou uma palestra online, você vai entender hoje como fechar a primeira. Já fechou palestras online e sabe que você tem capacidade de fechar mais, você tem agenda para isso também, então segura aí que hoje você vai aprender como fechar mais palestras online, beleza? Antes de mais nada, eu só quero pedir para você que está assistindo ao vivo, que está assistindo gravado, já deixando o seu joinha, o seu like aí no vídeo do Facebook, do Instagram, do YouTube, seja lá onde você estiver assistindo, para dar uma ajudada, para ajudar o nosso canal aqui a alcançar mais palestrantes e levar esse tipo de conteúdo para mais palestrantes, beleza? Então não esquece de deixar o seu joinha, seu like, seu comentário, compartilhar para os palestrantes que você acredita que também vão se interessar pelo nosso assunto de hoje. Deixa eu começar a compartilhar os meus slides aqui com vocês que estão me vendo pelo YouTube. Bom dia para vocês. Não esquece de deixar no joinha, o like de vocês aí, tá bom? Vamos lá. Como fechar a sua primeira palestra online? Hoje a gente vai abordar alguns tópicos bem interessantes aqui. Eu já queria começar essa nossa aula de hoje fazendo o resumo dos tópicos que a gente vai falar hoje, tá? Então, olha só. Hoje você vai entender para quem oferecer as suas palestras. Hoje você vai entender para quais temas de palestras você deve oferecer para esse tipo de cliente que você vai saber aqui no nosso primeiro tópico. Tá? Você vai saber quanto cobrar por suas palestras online. Você também vai saber na aula de hoje como prospectar empresas para vender as suas palestras online e como não fazer também. Você vai saber isso também. E o quinto ponto que a gente vai abordar aqui na nossa aula de hoje também, com quem se comunicar, com quem falar para vender as suas palestras online, tá bom? Então, vamos começar? Primeira coisa, para quem oferecer as suas palestras? Quem já me acompanha aqui há algum tempo sabe que existem 7 tipos de contratantes de palestras diferentes. Existem as escolas, você já deve ter palestrado em escolas, muitos palestrantes começam palestrando em escolas e muitos palestrantes ficam estagnados palestrando em escolas. A gente tem as universidades, muitos palestrantes começam também palestrando em universidades e muitos palestrantes ficam estagnados palestrando em universidades. Nós temos os órgãos públicos, né, as prefeituras, nós temos o Sistema S, as empresas do governo que começam com S, como o Sebrae, por exemplo. Nós temos os empresários, esses caras que fecham eventos, realizam eventos para faturar com a venda dos ingressos. Esse tipo de contratante eu chamo de empresários. Sexto tipo de contratante são as agências de eventos, agências de marketing, agências de palestrantes. Se você não sabe, as agências de eventos, além de fazer os eventos ali dentro do mundo corporativo, dentro das empresas, elas também contratam palestrantes para compor esse evento, esse pacote desse evento que ela está criando para essa empresa. A agência de marketing faz a mesma coisa também. As agências de palestrantes, como você sabe, não realizam o evento daquela empresa, não produzem o evento daquela empresa, mas contratam palestrantes, fazem a intermediação do palestrante que aquela empresa ou aquela agência vai levar para aquela empresa. E eu me encaixo exatamente nesse tipo de contratante de palestras.
Aqui eu estou compartilhando com você a visão do contratante de palestras, não do palestrante. Então, por isso que aqui nessas aulas você vai ter muito conteúdo sobre como vender as suas palestras, não sobre como palestrar, como vender, como fechar mais palestras. Por isso que esse assunto da nossa aula de hoje tem tudo a ver, como fechar sua primeira palestra online. E, por último, nós temos o 7º tipo de contratante de palestras, são as empresas. Mas, Lucas, para quem eu devo oferecer as minhas palestras? Você deve oferecer as suas palestras para o 7º tipo de contratante. É óbvio que qualquer contratante de palestras que entrar em contato com você querendo contratar uma palestra sua, é óbvio que você vai fazer. Você não vai falar não para quem quiser pagar para ouvir a sua palestra, é óbvio. Mas tem um tipo de contratante específico que você deve direcionar sua comunicação, direcionar o seu marketing. É um tipo de contratante específico que você deve utilizar as ferramentas de marketing para vender as suas palestras. Eu digo ferramentas de marketing porque o marketing não passa disso, de ferramentas que você faz uso para conseguir se comunicar de forma mais persuasiva, de forma mais ampliada, sei lá, justamente esses resultados que as ferramentas trazem. Então você utiliza as ferramentas de marketing para conseguir alcançar mais pessoas, para conseguir vender melhor, para conseguir persuadir melhor aqueles tipos de clientes. E essas ferramentas de marketing que você deve utilizar nesse tipo de contratante específico, com as empresas. Mas por que as empresas? Por que não as escolas? Por que não as universidades? Eu falei alguns minutos atrás que muitos palestrantes começam palestrando para as escolas, não falei? Por que não utilizar o marketing, as ferramentas de marketing para se comunicar com esse cara? Porque as empresas privadas, o mundo corporativo, é o único desses 7 tipos de contratantes que paga muito bem e que demanda pouca energia sua para fechar palestras. Quando eu digo pouca, não quero dizer que você vai chegar lá, vai fechar a palestra num passe de mágica. É óbvio que vai necessitar energia, esforço para conseguir fechar palestras. Quem falar para você que você vai fechar com facilidade, o cara tá mentindo, é óbvio. Nada vem fácil, nada vem fácil. Ainda mais conquistar esse sonho que eu sei que você tem. Palestrar em todas as regiões do Brasil, viver do seu sonho, inspirar pessoas. Um sonho realizante que dá tanto tesão como esse, e eu sei que isso deve te empolgar, deve te colocar no flow, é óbvio que não vai chegar, não vai cair no seu colo, não vai acontecer de uma forma fácil. É necessário esforço. Porém, desses 7 tipos de contratante, tem um deles que demanda menos esforço para que você consiga fechar mais palestras, que são as empresas. Por exemplo, eu falei alguns minutos atrás que muitos palestrantes começam realizando palestras nas escolas, nas universidades. Só que você, que já palestrou nessas instituições, em escolas e universidades, sabe que dificilmente, se você não palestrou de graça, eu vou falar aqui com a minha experiência de contratante. Eu já fechei palestras para as escolas e para universidades, poucas, mas fechei. Pela minha experiência de contratante, eu vou chutar que se você não fechou uma palestra gratuita para esses caras, você recebeu menos de R$5.000 pelas palestras que você fez para a escola e para a universidade. Talvez, em alguns casos, R$5.000 é loucura. Talvez você que está me ouvindo aí fechou a palestra paga para uma escola e está falando, Lucas, foi pago, mas R$5.000, bem que eu queria. Porque as escolas e as universidades geralmente não têm verba suficiente para contratar um palestrante pelo preço que as empresas privadas pagam. Muitas vezes eu atendi escolas que quando eu passava o preço de um palestrante que eles me pediam, a diretora, ou sei lá, a coordenadora, a pessoa da escola que estava contando comigo falava, caraca, eu vou virar palestrante. É sério que o preço é esse? Eu achei que era muito menor do que isso. E olha que interessante, quando eu perguntava quanto você achou que era, e eu não faço pergunta boba, eu faço pergunta justamente para ter uma resposta estratégica. Eu vou te explicar isso melhor. Quando eu perguntava para a pessoa quanto você achava que iria custar, a pessoa falava, uns R$800, R$900. Por que essa é uma pergunta estratégica? Porque a partir dessa resposta, eu deduzo quanto esse tipo de contratante está habituado a pagar por um palestrante. As escolas, elas pagam por palestrantes. É óbvio que muitos palestrantes palestram de graça, mas elas também pagam por alguns palestrantes. E dentro da realidade das escolas, esse é o preço que elas estão habituadas a pagar por um palestrante. Dentro desses 7 tipos de contratante de palestras, existe um mundo em que eles estão habituados a pagar
um preço em que eles estão habituados a pagar para o palestrante. E são 7 mundos totalmente diferentes um dos outros. As universidades, por exemplo, quando eu fiz faculdade de propaganda e marketing, a gente tinha um trabalho semestral, um projeto semestral, em que a gente precisava produzir um evento. E aquele evento iria ser apresentado para todos os semestres do curso de propaganda e marketing daquela universidade. Eu fiz faculdade na Unip, quase eu me esqueço o nome. E nesse evento, a gente não podia colocar dinheiro e precisava trazer palestrante. O que a gente fazia? Convidava o palestrante. E aí a gente saía caçando os palestrantes que conseguiam fazer uma palestra para a gente dentro do assunto que a gente precisava de forma gratuita. Dentro das universidades acontecem isso em vários cursos. Eu lembro que tinha isso lá no curso de Direito, o mesmo escopo, no curso de Engenharia, no mesmo escopo. Então as universidades contratam muitos palestrantes, mas contratam os palestrantes para fazer palestras gratuitas. Eu já fechei algumas palestras com universidades, palestras pagas, palestras caras. Leandro Carnal, Cortella, Chalita, Gabriel Chalita. Então, eles contratam palestrantes e eles pagam caro pelos palestrantes que interessam eles. Palestrantes que eles já estão buscando. Palestrantes que eles querem muito ouvir. Se não for esse o caso, o cara vai ser convidado. Dificilmente você vai cobrar em uma universidade o preço de uma palestra que uma empresa privada poderia te pagar. Bom, acho que os tópicos que eu coloquei aqui sobre o porquê você deve focar nas empresas e não nas universidades, ou nas escolas, ou nas agências, ou em qualquer um dos outros 6 tipos de contratantes, já foram bem convincentes, né? Então, a regra é, qualquer tipo de contratante que entrar em contato com você, querendo fechar uma palestra com você, é óbvio que você vai vender a sua palestra para ele. Porém, a sua comunicação, o seu marketing, ele vai ser direcionado apenas para as empresas privadas. Você vai se comunicar apenas para o tipo de cliente que mais paga bem para você e demanda menos esforço para que você feche com esse cara, porque você quer fechar com quem tem dinheiro. E a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais para frente aí nos nossos próximos slides, beleza? Tem uma questão sobre as escolas, as universidades, os outros tipos de contratantes, que é em relação aos palestrantes iniciantes. Então, se você está me assistindo aí, se você é iniciante na sua carreira como palestrante, talvez valha a pena fechar algumas palestras gratuitas com alguns tipos de contratantes. No nosso treinamento no MBA do palestrante, eu tenho até uma separação em que eu mostro onde o palestrante deve focar dependendo do nível de especialidade dele, de experiência dele como palestrante hoje. Então, talvez para um palestrante iniciante seja interessante fechar algumas palestras gratuitas para, de repente, pegar experiência, pegar presença de palco, para ter alguns clientes para colocar ali no Media Kit e mostrar para os clientes que ele prospectar, para as empresas que ele prospectar. Lembra que você vai se comunicar apenas com empresas privadas? Então, alguns clientes para mostrar que ele já realizou palestras, que você não vai ser a cobaia que ele vai realizar palestras, que ele vai fazer a primeira palestra dele. Então, talvez seja interessante, mas esse é um assunto para uma outra aula, tá? Então, a gente pode falar isso em uma outra aula. Mas aqui, foque nas empresas privadas. Sua comunicação, seu marketing deve conversar com esse tipo de cliente. E aí a gente entra no nosso próximo tópico. Lucas, quais são os temas mais pedidos pelas empresas privadas? Isso é muito importante, porque se você não oferece o que as empresas estão buscando, não adianta. Você não vai conseguir fechar palestras com as empresas privadas. Você não vai conseguir convencer o gerente de marketing, o gerente de RH, o gerente comercial. É necessário que você ofereça exatamente o que eles já estão procurando. Levando isso em consideração, você precisa entender o que eles já estão procurando. Você vê como a gente vai afunilando a comunicação? Tá vendo? Porque aqui é importante eu compartilhar com você a visão do contratante de palestras. Não é sobre a qualidade da sua palestra, é sobre você entender como vender, como aumentar suas chances de fechar mais palestras. Só que para você aumentar suas chances de fechar mais palestras, você precisa saber com quem você está se comunicando. E é por isso que você precisa escolher um dos 7 tipos de contratante. Porque a partir do momento que você escolher um, você vai começar a ter uma maior profundidade na comunicação com esse tipo de contratante. A partir do momento que você escolhe um, agora sim, você pode entender o que esse um está procurando. Quais temas de palestras ele procura? Para conseguir melhorar sua comunicação para esse um.
Isso é o que a minoria dos palestrantes fazem. O que a maioria dos palestrantes fazem é se comunicar com o set, é se comunicar com todo mundo. É tentar oferecer coisas que talvez o primeiro tipo de contratante não esteja interessado. Oferecer para as empresas, que é o cara que paga melhor, algo que as escolas se interessam, não as empresas. E qual que é a consequência disso? Você não consegue vender. Quando você manda um e-mail de prospecção, você é ignorado. Quando você oferece a sua palestra, a pessoa fala, tá bom, vou deixar aqui guardado, mas nunca entre em contato com você. Quando você liga para uma empresa, ao invés de te ouvir, aquela empresa fala o seguinte, você não tem uma apresentação para mandar? Estou ocupado, estou entrando em uma reunião, não vou conseguir conversar com você. Você se sente frustrado, porque muita gente já te falou que o que você fala mudou a vida dela. Muita gente fala que você precisa falar isso para mais pessoas, só que quando você tenta falar isso para mais pessoas, você não consegue, as pessoas não querem te ouvir. Por quê? As pessoas não querem te ouvir? Porque você está oferecendo o que os contratantes não estão interessados. Como oferecer o que eles se interessam? Primeiro você precisa definir um cliente específico. A partir do momento que você definir isso, aí você vai oferecer o que eles estão buscando, o que eles estão procurando, entendeu? E aí a gente começa a entrar em alguns pontos. Não importa qual é o seu tema. Olha que interessante. Presta atenção nisso, palestrante. Eu falei agora há pouco, você precisa oferecer o que as empresas estão buscando. Logo, algumas pessoas podem deduzir que tem alguns palestrantes que vão se dar melhor com as empresas do que outros palestrantes. Os palestrantes que oferecem aquilo que as empresas buscam vai ter sucesso. Os palestrantes que oferecem coisas diferentes do que as empresas buscam, esses aqui estão fadados ao fracasso. Será que isso é verdade? Eu, pessoalmente, como contratante de palestras, como cofundador de uma agência de palestrantes, como alguém que já contratou mais de 1.000 palestrantes, que já atendeu mais de 5.000 empresas, que já contratou palestrantes que no total já falaram com mais de 200.000 pessoas. Eu acredito que isso não é verdade. Que você pode vender as suas palestras para as empresas privadas independente do tema que você fala. Não importa qual é o seu tema. Sabe por quê? Porque a gente sabe o que as empresas estão procurando. E a partir do momento que a gente sabe o que as empresas estão procurando, não importa a nossa especialidade. Porque agora é só a gente modelar essa especialidade e embalar ela com algo que as empresas já estão buscando. O núcleo do que você vai falar é a sua especialidade. Só que a embalagem, como você vai vender, é com aquela embalagem do que eles estão buscando. Você vai entregar o que eles precisam, mas você vai vender o que eles querem. Esse é o segredo. Quais são os temas mais procurados pelas empresas privadas? Quais são os 6 temas mais procurados pelas empresas privadas? Anota. Motivação, liderança, vendas, trabalho em equipe, política e economia. Não importa quais são os temas que você fala. Se você embala com alguma dessas 6 embalagens, você já vai aumentar a sua chance de fechar palestras para empresas. Não importa aqui, nesse momento não importa se é online ou se é presencial. Você está oferecendo o que aquela empresa quer. Esse modelo funciona tanto para presencial quanto para online, porque você está oferecendo o que eu quero. A partir desse momento, você aumenta a chance de eu te querer. Você entende isso? E aqui, eu quero trazer de novo a importância de você entender o processo de venda, palestrante. O processo de venda da sua palestra. Até esse momento, eu falei sobre qualidade da sua palestra? Não importa a qualidade da sua palestra. Não importa se você está começando hoje ou se você tem 200 anos como palestrante. Não falei de experiência aqui. Eu não falei de qualidade da palestra aqui. Até esse momento, a gente está falando sobre direcionamento de comunicação. E só esse direcionamento de comunicação, se você faz e um cara que tem 200 anos como palestrante não faz, você tende a ter muito mais resultado do que ele, mesmo ele tendo mais experiência que você. Sabe por quê? Porque você está oferecendo algo diferente, mais interessante do que esse cara, teoricamente mais experiente do que você, oferece. Top, né? Eu quero que nesse momento, se isso fizer sentido para você, você não deixe, por favor, como uma retribuição para mim, tá? Eu vou apelar como uma retribuição para mim. Não deixe de colocar o seu comentário aqui. Faz sentido para você? Se faz sentido para você, deixa o seu comentário. Tá assistindo gravado, online, não importa. Deixa o seu comentário. Faz sentido? Deixa a sua curtida. Faz sentido? Isso é importantíssimo. Você precisa entender isso se você quiser ter mais
sucesso, se você quiser viver de palestras, viver do seu sonho, tá? E ainda tem um terceiro tópico aqui nessa questão dos temas que você oferece. Você precisa vender para quem tem dinheiro. Não adianta você falar, Lucas, perfeito, isso que você está falando faz muito sentido, mas, cara, eu quero vender para as escolas. Minha missão está aqui das escolas. Eu quero falar com jovens. Nas empresas eu não tenho muito público menos de 20 anos. Quero falar com o pessoal que tem menos de 20 anos. Linda a sua missão. Vai lá, fala com eles. Só que os tipos de contratantes que tem esse público que você quer falar, pela minha experiência, tá? Estou falando pela minha experiência. Eles não vão te pagar o dinheiro que as empresas privadas poderiam te pagar pelas suas palestras. Eu sei que isso é uma missão sua. Eu sei que isso é algo que é um combustível para você. Mas você pode ter isso como hobby, ou você, além de um hobby, uma profissão, uma missão de vida. Eu gosto muito de jogar bola, mas se eu ganhasse dinheiro jogando bola, ia ser muito melhor. Eu sei que você gosta muito de palestrar, mas imagina se você ganhasse muito mais dinheiro do que você ganha hoje fazendo algo que para você é um hobby. Você pode palestrar para as escolas, mas dificilmente as escolas vão te pagar o preço por uma palestra que as empresas privadas te pagariam. Então, se esse é o seu caso, continua lá fazendo suas palestras filantrópicas para as escolas, mas não deixa de colocar tempo, energia, talvez até dinheiro nessa oportunidade de também falar para as empresas privadas. Basta você modelar o seu conteúdo, a sua especialidade aqui dentro do que as empresas privadas já estão buscando. Então, venda para quem tem dinheiro. E quem tem dinheiro dentro desses 7 tipos de contratantes? As empresas privadas. E aqui eu estou falando de empresas grandes. Empresas privadas, nós temos aí as microempresas, a gente tem o MEI, vamos lá, MEI, microempresa, pequena empresa, grande empresa, multinacional. Eu estou falando do topo aqui. As empresas que pagam muito bem por palestrantes são essas empresas do topo. As grandes empresas, nem médias empresas, tá? Acho que aqui na Motivação Palestras, pelo menos, foram muitas poucas médias empresas que nós atendemos. As empresas, a maioria das empresas que nós atendemos aqui são grandes empresas ou multinacionais. Esses caras, sim, vão pagar muito bem pelas suas palestras. Então, venda para quem tem dinheiro, palestrante. Essa é uma missão de vida sua. Isso que você faz é lindo, mas você também precisa pagar boleto. Você também quer realizar seus sonhos. Você também precisa ter se preencher de outras felicidades além da palestra. Você merece isso. Ainda mais você que preenche muitas pessoas, que inspira muitas pessoas. Você merece realizar seus sonhos. Você merece realizar os sonhos das pessoas que você ama. Por que não? Então, venda para quem tem dinheiro. Qual o preço, Lucas? Qual preço eu devo cobrar pelas minhas palestras? Essa é uma dúvida que você tem? Deixa eu beber uma água aqui. Essa é uma dúvida que você tem? Qual preço cobrar pelas minhas palestras online? Vamos lá. As empresas privadas, e aqui está totalmente ligado com esse último tópico do slide anterior que eu mostrei para vocês. As empresas privadas, elas pagam em média R$20 mil por um palestrante, por uma palestra presencial. R$20 mil. Lucas, como é que você sabe disso? Essa informação não é chutômetro. Essa informação não é uma informação simplesmente empírica. Por eu estar no mercado vendendo para as empresas, eu deduzo, faço uma conta aqui de cabeça e acho que as empresas me pagam em média esse... Não, essa informação é baseada em dados. Eu anoto todas as informações de todo cliente que entra em contato comigo, mesmo que ele não feche uma palestra comigo. Os dados deles estão anotados internamente aqui na minha empresa, na minha agência. Então, eu tenho as informações de todas as palestras que eu já fechei. E eu simplesmente preciso fazer uma média de todos esses fechamentos para saber quantas empresas pagam por um palestrante. E eu posso bater o martelo aqui e compartilhar essa informação com você. As empresas privadas pagam em média R$20 mil por uma palestra presencial. E eu fiz um levantamento das palestras que nós fechamos em 2020, ano de pandemia, ano que só aconteceram palestras online. E adivinha quanto as empresas privadas passaram a pagar pelas palestras online? Quanto você chutaria? Quem já me acompanha aí já sabe. As empresas privadas passaram a pagar R$15 mil em média por uma palestra online. Não mudou muita coisa. E eu acredito que em 2021
vai se tornar, essa média vai aumentar para R$ 20.000. A média do preço das palestras online agora em 2021, no final do ano, quando eu fazer o levantamento, eu tenho certeza que vai estar lá a média por R$ 20.000. Porque os palestrantes que baixaram o preço da palestra lá no ano passado, porque a demanda caiu, né? Então precisaram baixar o preço da palestra, eles aumentaram o preço já no final do ano passado. Eles aumentaram o preço da palestra deles. Por quê? A demanda passou a aumentar. E por que a demanda passou a aumentar dentro das empresas privadas? Porque na pandemia as palestras deixaram de ser uma festividade e passaram a ser uma necessidade. A demanda aumentou, o preço aumentou, e eu acredito que depois, quando o mercado presencial voltar, o preço das palestras presenciais vão aumentar, vão estar maiores do que eram antes da pandemia. Isso vai fazer com que a média que as empresas privadas pagam nas palestras presenciais aumente também, talvez para 25 mil, seguindo a lógica, né, do que aconteceu aí da variação de preços entre palestra online e palestra presencial. Então esse é o preço que as empresas privadas pagam em média por um palestrante. Só que é óbvio que aqui a gente está colocando no balaio palestrantes desconhecidos, palestrantes conhecidos, palestrantes famosos, palestrantes que não são famosos. Quanto você deve cobrar pela sua palestra online? Esse é um tema que a resposta é depende. Depende, porque o preço, ele traz percepção de valor. Então, se você cobra muito barato, você vai ser visto pela empresa privada, lembra? Você vai ser visto pela empresa privada como um palestrante barato, como um palestrante iniciante, como um palestrante ruim. Se você cobra muito caro, só que você não parece valer aquele preço, as empresas não vão pagar aquele preço para você. Então, depende do quê? Depende da percepção que você transmite para as empresas. Para você construir o preço da sua palestra, você precisa construir percepção. O que eu quero dizer com percepção? Quando eu recebo o seu material como palestrante, a percepção que eu vou ter de você como palestrante ali nos primeiros minutos em que eu estou te conhecendo, já vai me trazer um preço na minha cabeça de quanto vale a sua palestra. Antes de você falar sobre o que você fala, antes de você me explicar as palestras que você tem, esquece isso. Eu só estou te julgando, tendo a primeira impressão sobre você. Vou te dar alguns exemplos. Media kit feio, fotos ruins, vídeos, de má qualidade, fotos padronizadas igual de outros palestrantes. Esses itens já traz aqui na minha cabeça desvalorização. Vai diminuindo a percepção de valor sua aqui na minha mente. E isso, consequentemente, diminui o quê? O preço. O preço que eu acredito que vale a sua palestra. Não o preço que vale a sua palestra. Presta atenção. Existe uma diferença muito grande entre quanto vale a sua palestra e quanto eu acho que vale a sua palestra. Nossa, pega essa ideia aqui, porque é muito importante, palestrante. Existe uma diferença muito grande entre quanto vale a sua palestra e quanto eu acho, como contratante. Imagina que eu sou um gerente de RH, uma empresa privada, quanto eu acho que vale a sua palestra. Porque o quanto eu acho que vale a sua palestra, ele é criado a partir da primeira impressão que eu tenho sobre você como palestrante. E quanto vale a sua palestra, eu só vou saber quando eu assistir a sua palestra. Só que num processo de contratação de um palestrante, num processo de prospecção que o palestrante faz com as empresas, ele está jogando um jogo do quanto eu acho que vale como contratante a sua palestra e não do quanto vale a sua palestra. A mágica é que esse quanto eu acho que vale a sua palestra, você pode construir, você pode e deve construir a sua percepção de valor antes de começar a se comunicar com as empresas. E quando você faz isso, aumenta as suas chances de fechar palestras, aumenta as suas chances de fechar palestras caras. Não é sobre a qualidade da sua palestra, não é sobre a sua experiência no mercado de palestras, é sobre a sua habilidade em construir a sua venda, em se comunicar, percebe? E aqui a gente tem o terceiro ponto da nossa questão sobre o preço da palestra. Aumente a sua percepção antes de aumentar o seu preço. Você não vai conseguir aumentar o preço da sua palestra antes de aumentar a percepção. Algumas empresas, talvez, se você é palestrante já há algum tempo, já deve ter acontecido de uma empresa contratar a sua palestra 1, 2 vezes, 3 vezes e falar assim, cara, a sua palestra vale muito mais do que eu estou pagando. Já deve ter acontecido. Por quê? Que esse contratante tem essa percepção, que ele já assistiu a sua palestra, ele sabe a partir daquele momento que vale mais do que ele pagou. Só que antes dele te contratar, ele não sabe disso. E de quem é a culpa? Sua. Que é você quem deveria ter deixado isso claro. Construindo uma percepção
que gerasse essa primeira impressão em mim como contratante, entendeu? Então, o preço da sua palestra depende da sua percepção como palestrante. Lucas, não sei nem o que é percepção, tenho certeza que a minha percepção é ruim, a minha comunicação, meu marketing é ruim. Nesse caso, o preço que eu sugiro que você cobre, o preço mínimo que eu sugiro que você cobre pela sua palestra, seja online ou seja presencial, R$3.000. Esse já é um preço muito baixo para um palestrante corporativo. Mas eu tenho certeza absoluta que cobrar menos do que isso vai te desvalorizar completamente diante dos olhos de um gerente de RH, um gerente de marketing, um gerente comercial, beleza? Então, não cobre menos do que R$3.000. Já estamos chegando aqui no fim da nossa aula de hoje, espero que vocês estejam gostando. E aqui, nos nossos últimos tópicos, eu quero trazer rapidinho aqui algumas dicas sobre como prospectar as empresas privadas. Eu já falei aí bastante sobre esse tipo de contratante e o porquê você deve vender para ele, como você deve vender para ele, a partir do que você precisa entender o que ele está procurando para poder oferecer exatamente o que ele procura e assim aumentar a sua chance de fechar palestras para esse cara. Eu já falei o quanto que esse cara paga por um palestrante. E agora, como prospectar? Eu quero fechar palestras com esse cara. Eu quero fechar palestras com grandes empresas, com multinacionais. Mas como, Lucas? Como fechar palestras com empresas do Sudeste? Como fechar palestras com empresas de outras regiões do Brasil, diferentes da minha? Então, saca só. Primeira dica, nunca, se você faz isso, para de vender palestras nas suas redes sociais. Redes sociais não é lugar de vender palestras. E aqui, de novo, eu trago a importância, aquilo que a gente falou lá no nosso primeiro slide, lá no começo da nossa aula de hoje. A importância de você escolher o tipo de cliente que você quer se comunicar. Vamos lá, eu vou explicar. Nós escolhemos as empresas privadas. Você vai vender para a empresa privada, você vai se comunicar, estruturar todo o seu marketing, estruturar a sua percepção para oferecer palestras para empresas privadas. Porém, você sabe que a partir do momento que você entende que esse é o seu tipo de cliente, que esse é o cara que você quer se comunicar, você precisa entender como ele se comporta. Qual que é o comportamento desse tipo de cliente? O gerente de RH, por exemplo, o cara está no trabalho dele, ele está com o computador corporativo. Ele está com o e-mail corporativo dele. Dificilmente ele vai estar aqui zapeando no Instagram, no horário comercial. Dificilmente ele vai estar, pesquisando coisas no Facebook. Então, para que vender no Facebook? Para que vender no Instagram? Não faz sentido, isso não se encaixa com o comportamento do tipo de cliente que a gente escolheu, um tipo de cliente corporativo. Então, não venda palestras nas suas redes sociais. Segunda dica, não usa lista de transmissão. Isso é chato pra caramba. O palestrante que fica lá compartilhando a palestra nova dele, para a lista de contatos dele no Instagram, ou compartilhando para a lista de prospectos dele no WhatsApp. Não faz sentido. E aqui é um outro assunto do porquê não faz sentido, porque não faz dentro desse momento prospecção, mas faz sentido ali no momento da venda. Quando você já tiver criado um relacionamento com esse cliente, aí sim vale a pena fazer esse tipo de estratégia. Fazer uma lista de transmissão, enviar as novidades ali para esse cara que já te conhece. Mas não faz sentido nenhum fazer essa mesma estratégia para quem ainda não te conhece, para as pessoas que você está tentando prospectar. Então, na prospecção, não usa a lista de transmissão. Terceira dica, nada de spam no Instagram. Como eu falei, tá enviando lá no direct, isso é chato. Não faça isso. Quarta dica, sempre prospecte por e-mail. Lembra que eu falei sobre o comportamento do contratante? O contratante corporativo, ele está na empresa. Se ele precisa contratar um palestrante, ele pega o computador dele lá, corporativo, né? Utilizando o e-mail corporativo e vai lá fazer a procura dele. Então, você tem que falar com a pessoa dentro do ambiente daquela pessoa. Fora do ambiente corporativo, o comportamento do gerente de RH provavelmente vai ser bem diferente do comportamento dele dentro da empresa. Então, você tem que se comunicar dentro do ambiente dele. Prospecte por e-mail. Aqui vai ficar a nossa penúltima dica da nossa aula de hoje. Para quem? Com quem se comunicar dentro da empresa? Eu devo falar com o diretor? Eu devo falar com o CEO daquela empresa? Ou devo falar com a recepcionista? Quem eu vou prospectar? 3 dicas aqui de pessoas que você precisa procurar dentro das empresas para oferecer as suas palestras. Primeiro, gerente de RH. Segundo, gerente comercial. E terceiro,
gerente de marketing. Esses são os caras que mais procuram aqui na Motivação Palestras palestrantes. O gerente comercial, às vezes ali para fazer uma palestra dentro dessa questão aqui, gerente comercial, a gente diminui aqueles 6 tipos de palestras mais procurados. Lembra que eu falei para você alguns minutos atrás os 6 temas de palestras mais procurados? É óbvio que se você se comunicar com o gerente comercial, você vai precisar oferecer palestras mais voltadas para assuntos comerciais, temas que estão dentro do mundo comercial. Então, sei lá, talvez uma palestra de política não se encaixe tanto aqui no mundo comercial, tá? Então tem esse lado também. Então, ou gerente de RH, ou gerente de marketing, ou gerente comercial. Esses 3 caras procuram por palestrantes. Esses 3 caras é interessante você ter aí na sua lista de prospecção para tentar abrir o seu relacionamento, aprofundar o seu relacionamento e depois oferecer a sua palestra para esses caras, tá? Aqui eu tenho uma dica final para passar para vocês. Dica final, antes de finalizar a nossa aula de hoje, é a seguinte. Anota isso. Não ofereça suas palestras com preço. Não coloca o preço no seu Media Kit, por exemplo. Não coloca o preço da sua palestra no momento que você estiver vendendo a sua palestra. Sabe por quê? Porque é o cliente que deve perguntar o preço da sua palestra. É ele que precisa perguntar o preço da sua palestra. E por que você precisa fazer essa estratégia? Porque quando você faz essa estratégia e o cliente, o gerente de RH, por exemplo, pergunta o preço da sua palestra, a partir desse momento, você tem certeza que o conteúdo que você ofereceu, e um relacionamento que você criou antes de oferecer esse conteúdo, foi o que fez esse cara se interessar em perguntar o preço da sua palestra. A partir desse momento, muito provavelmente, o preço da sua palestra vai ser o quesito menos importante na hora de te considerar como um palestrante, porque esse cara já está interessado por você. Se ele não tivesse interessado por você, ele não tinha perguntado o preço. Quando você envia o preço junto com a sua palestra, talvez o preço baixo seja o que interessa esse cara. E aí você sai oferecendo esse preço baixo para todo mundo. E talvez esse preço baixo te classifique como palestrante ruim. E aí é uma bola de neve de desastres que pode acontecer na sua carreira como palestrante. Então, fica essa última dica aí para você, palestrante. Espero que você tenha gostado dessa nossa aula de hoje. Bom, como você sabe, esse é o podcast Mercado de Palestras. Aqui eu trago aulas para te mostrar as estratégias necessárias para que você faça parte do grupo de palestrantes mais bem-sucedidos no mercado de palestras, os palestrantes corporativos. Quem sou eu para te comunicar tudo isso, para te ensinar tudo isso? Eu sou o Lucas Lopes, sou cofundador da Motivação Palestras, uma das maiores agências de palestras do Brasil, e o tema da nossa aula de hoje foi como fechar sua primeira palestra online. Eu espero que eu tenha te dado insights sobre como fazer isso hoje. Qualquer coisa, conta comigo, só me chamar lá no direct do Instagram. Tamo junto e até quinta-feira, às 19 horas da noite, para ser mais claro e específico, para a nossa próxima aula, para a nossa próxima live, tá bom? Um abraço, boa semana para vocês, tamo junto.